chegou aquela hora que muita gente adora aqui no programa, que é a hora da receita. Hoje a confeiteira Ali Veigas vai nos ensinar o passo a passo de um naked cake, que a massa é de red velvet e o recheio 4 leites. Vamos ver. Olá, tudo bem? Eu sou a Ali Veiga e estou aqui hoje para fazer um naked cake para vocês. A massa que a gente vai usar é uma massa de red velvet. Eu dei uma simplificada nela para ficar mais fácil para vocês fazerem em casa. O nosso recheio vai ser um recheio de 4 leites e nós vamos fazer uma decoração com morango e um pouquinho de geleia. Vamos lá? Começando então a fazer a massa. Aqui nós temos a farinha, que nós vamos misturar todos os ingredientes secos primeiro. Então, farinha, aqui o açúcar, aqui nós temos um cacau 50%, é importante que tenha um pouquinho mais de chocolate do que um achocolatado, então 50% é o ideal para essa receita. E nós vamos já misturar também o fermento, tá? Depois de todos os ingredientes colocados aqui, nós vamos misturá-los para poder adicionar os molhados, começando pelos ovos. Aí aqui eu tenho o café diluído já, um pouquinho de essência de baunilha, leite integral, o óleo. Você pode usar o de sua preferência, pode ser o de soja, pode ser o girassol, o canola. E aí nós vamos misturar todos esses ingredientes. A gente vai usar aqui um corante alimentício vermelho. Eu indico comprar o vermelho morango, que deixa uma cor mais forte. Então aqui eu vou botar umas 5 gotinhas e vou misturar. Essa mistura é só para ficar tudo homogêneo, tá? Então tá aqui, ó, a nossa massa. E nós vamos passar agora ela para uma forma. Eu gosto de usar essa forma, ela é um pouquinho menor do que aquelas que a gente costuma ter em casa e ela também é só que ela é maior na altura. Então você consegue fazer um bolinho mais alto de uma vez só. Se você não tiver esse tipo de forma, use 2 menores e divida a massa em 2 para você conseguir fazer as camadas mais bonitinhas da tua naked cake. Vou passar um spray. Esse spray aqui, ele é um óleo que faz com que não grude o bolo. E vamos passar a massa. Agora nós vamos para o forno. O forno deve estar em 180 graus pré-aquecido e você deve deixar o seu bolo ali por mais ou menos 35 minutos. Para você saber se o seu bolo está prontinho, você deve apertar com delicadeza em cima e ele deve voltar, ou espetar um palito e ele sair sequinho. Agora nós vamos para a parte do recheio. O recheio nós vamos usar aqui um creme de leite, aqui nós temos o leite condensado, eu tenho o leite em pó integral e aqui eu tenho o leite de coco. Agora a gente vai misturar tudo. Depois que eles estiverem todos bem misturados, a gente vai levar para o fogo e vai ser em fogo baixo até dar o ponto de recheio, que é quando você passa a espátula no fundo da panela e você consegue ver o fundo da panela, sem grudar. Aqui nós estamos com a panela no fogo baixo e nós temos que ficar mexendo todo o fundo da panela para que não grude, até dar o ponto. Aqui vai dar em torno de 15 minutos mexendo, tá? O primeiro passo que a gente vai fazer é cortar a massa. Eu aqui vou usar um nivelador de bolo, porque ele deixa bem retinho a massa. E quando a gente faz um naked cake, é bem importante que a gente deixe as massas bem certinhas, niveladas, porque vai ficar visível. Se você não tiver um nivelador, você pode usar uma faca para cortar bolo, tá? Mas sempre prestando bem atenção para ele ficar bem retinho. Essa tampinha aqui nós não vamos usar, tá bom? Para eu montar esse bolo, eu vou precisar colocar o recheio dentro
de um saco para confeitar. Ó, o recheio ele tem que estar macio para você poder montar a tua naked cake. Ele não pode estar duro que nem um brigadeiro. Eu coloco só um pouquinho de recheio aqui para ela grudar no pratinho, tá bom? Então vamos lá? Aqui, ó, eu vou colocar o fundo com o fundo e eu vou colocar uma caldinha aqui para ela ficar mais molhadinha. Eu gosto de usar uma caldinha com essência de baunilha. Bem fácil de fazer em casa. Agora o passo bem importante é a camada externa do recheio, porque é essa que vai ficar aparente, é essa que as pessoas vão ver. Então você tem que deixar ela bem bonitinha. Aqui eu gosto de fazer ela como se fosse bolinhas. Eu aperto aqui em cima e esse aqui eu seguro. Então, ó, pra frente, pra trás. E vai ficar bolinhas, ó. Agora, no meio do bolo, eu vou só completar com o recheio. Agora eu posso colocar a segunda massa. E aí você já vai ver como vai ficar ao redor. Aqui nessa camada, eu vou completar com um pouquinho de geleia de morango. Agora eu vou colocar só um pouquinho de recheio em cima da geleia. Agora nós vamos colocar a última camada no nosso naked cake. Agora aqui no meinho nós vamos colocar o quê? Os morangos. Então aqui eu tenho uns morangos já limpos, tá? Já higienizados. Eu vou pegar uma faquinha e vou decorar aqui. Eu vou cortar o meio e vou fazer assim. E aqui está a nossa torta Naked Cake de Red Velvet com recheio de 4 leites. Bem boa, né?